Vamos falar do campeão brasileiro, campeão de tudo, a Sociedade Esportiva Palmeiras, com você, Leandro Boldaquian. O Verdão fez agora pela manhã o primeiro jogo treino da temporada diante da equipe do Rio Branco de Americana e claro que o resultado pouco importa, a movimentação é mais importante nesse momento, né? Os atletas aí com 4 dias de treinos já com a primeira atividade rolando, preparação para a temporada. Abel Ferreira ainda à distância, né? Acompanhando as atividades sempre de forma virtual, chegará segunda-feira para iniciar o seu trabalho presencial na equipe do Palmeiras, mas tem sido informado de todos os passos da sua comissão técnica que tem tocado os trabalhos por enquanto nessa abertura de temporada. O Palmeiras entrou em acordo com o Desportivo Brasil, o jogador Kevin deve ser vendido para o futebol da Ucrânia. Acontece que o Verdão tinha 50% dos direitos do jogador e só toparia vender se conseguisse mais 20%, né? Ficando com 70% do valor de 12 milhões de euros mais 3 milhões fixos, ou melhor, 12 fixos e mais 3 variáveis, né? O que pode totalizar 15 milhões de euros, e o Palmeiras só venderia, né, se conseguisse esses 20%, entrou em acordo, comprou esses 20% por um valor ainda não divulgado e, consequentemente, a negociação agora deverá ser concretizada e a qualquer momento o Kevin será anunciado como jogador do Shakhtar Donetsk. E aí o Verdão fica com mais bala ainda na agulha para tentar contratar uma peça para o meio-campo, né, que é um desejo do técnico Abel Ferreira, e quem sabe essa peça também sirva aí para substituir o Arthur, já que foi outro atleta vendido para o futebol europeu. Marco Belo. Valeu, Leandro Boldaquian. E o Moreno foi apresentado, né? Foi oficializado e foi apresentado lá na academia de futebol, recebeu a camisa das mãos da presidente Leila Pereira, conversou com a imprensa, as contratações em pílulas do Palmeiras, como gosta o nosso Ivan Drago. O Leandro Boldaquian falando da venda do Kevin, né? Mas o Moreno apresentado hoje, um dos jogadores contratados pelo Palmeiras. Ivan. Nós falamos sobre o Aníbal Moreno, né? E ele chega para ocupar essa primeira função do meio. E eu acho que é uma notícia importante, porque libera o Zé para a segunda função. E o Zé como um segundo volante. Ele fala exatamente, no Racing, abre aspas para o Moreno. No Racing eu era volante central, de 5, mas estou à disposição da comissão na posição que me precisarem. Eu me sinto confortável jogando de 5. Eu acho que faltou essa peça desde a saída do Danilo. Porque o Jailson estava lá e estava praticamente esquecido. O Luan chegou a fazer essa função em alguns momentos, poucos, né? Poderia fazer mais, acho que tem condições para isso. Mas o Zé acabou sacrificado jogando na primeira função. Foi bem, foi uma solução interna achada pelo Abel, mais uma, né? O Zé foi bem, mas para mim o Zé, como um segundo volante, é um dos melhores aqui no Brasil. E a informação do treino do Palmeiras que o Gabriel Menino vai se recuperando, né? Também é outro. Para o Zé fazer a primeira função, o Menino fez a segunda. Ele treinou com bola depois da cirurgia no joelho no tornozelo direito e já pode ser, de repente... A previsão do Dudu também é de voltar para quando? Primeiro semestre. Ainda esse semestre? Ainda esse semestre. E o Gabriel Menino pode, de repente, estar à disposição do técnico Abel Ferreira. Menino é muito irregular. Bom jogador, mas muito irregular. Talvez o Richard Rios fique com a função, de repente, né? Eu não sei se ele vai montar com Aníbal Moreno, Zé Rafael e Veiga, e 3 na frente, ou se de repente ele vai jogar com 3 atrás e vai fazer uma equipe mais próxima daquilo que foi o Palmeiras no final da temporada passada. Enfim, ele tem opções. Hoje ele pode mudar o esquema de acordo com o adversário. O Abel já fez bastante isso no comando do Palmeiras. Mas são todos jogadores que podem fazer parte do time titular. Aníbal Moreno, Zé Rafael, Gabriel Menino, Richard Rios. Agora o Palmeiras precisa de um substituto pro Veiga. E o Endrick também, né? Será que o Abel já não vai começar a testar o time sem a presença do Endrick, né? Pensando já que ele vai embora. Será que ele vai tirar Porque ele foi muito fundamental, né, na conquista do Campeonato Brasileiro. Renato, entre maio e junho de 24, a previsão do Dudu, tá?
Maio e junho. O Endrick já não joga a Supercopa. Exatamente. Então, talvez nesse começo o Abel pense num time sem o Endrick. Nesses primeiros 4 jogos. Exato. Nesse Já pensando, né, na ausência dele, porque hoje é um cara que é um cara, né, um garoto, é um menino que faz muita falta porque terminou a temporada brilhantemente, bem. Pelo menos eu vejo dessa forma, né? O Endrick foi fundamental. E é interessante no boletim do Leandro falando que o Abel Ferreira, ele está treinando por videoconferência. Ele está treinando Está em Portugal, on né? demand. Fazendo, no largo osso, né? Como é que é? Home office. Home office. Home office. O Abel, ele faz o que ele quer, né? Hoje, mas é que ele ficou uma semana a mais aqui, quando os jogadores saíram de férias, né? E, pô, tem um grupo nas mãos, né, Belo? O grupo já anda sozinho. Eu falei um pouquinho sobre isso na temporada passada. O Abel chegou a reclamar que o período de uma temporada para outra é muito curto, certo? Porque ele exigiu demais dos atletas e aí na sequência os caras ficam 30 dias descansando, ele é obrigado a já entrar na mente dos caras mais uma vez. Tem hora que essa relação ela desgasta. Põe né? as reservas no Paulista. O que eu falei na época? Eu acho que o Palmeiras não precisa se desgastar com o Campeonato Paulista, despejar energia no Campeonato Paulista. Porque hoje, para o palmeirense, claro que conquistar é importante, sobretudo se for em cima de um rival. Um derby numa final tem uma importância absurda. Eu não estou descartando isso, eu não estou desprezando isso. Agora, não faz sentido pro Palmeiras, que é uma das principais equipes do futebol brasileiro e que é candidata em todas as competições relevantes do calendário, despejar toda a energia logo no começo do ano no Campeonato Paulista. Porque se o Palmeiras termina a temporada só com a conquista do Paulista, diante do que é o Palmeiras hoje, vai ser uma péssima temporada. Claro, isso não enche a barriga. Agora, se você colocar o teu time titular ou fizer uma mescla, e perder um clássico e perder o Campeonato Paulista, é uma coisa. Se você avisar a sua torcida, olha, a gente vai disputar o Campeonato Paulista, lógico, até porque precisa do dinheiro da televisão e tem uma série de regras, o Calil sempre fala isso, você precisa colocar jogadores ali que não sejam juniores, mas você também não precisa colocar o Dudu, você não precisa colocar o Everton, você pode colocar um reserva. Então você avisa a torcida, eu vou jogar com um mistão para reserva, porque eu estou preparando o time para as outras competições. Aí você é eliminado nas quartas de final, que seja, pro Catando Vence. A torcida não vai falar nada, porque você avisou, você deixou claro isso. A questão não é você descartar completamente a competição. É você colocar os titulares e colocar o Abel Ferreira em momentos necessários. Né? Ele não precisa viajar o tempo inteiro e os titulares não precisam estar presentes o tempo inteiro. Porque o Campeonato Paulista ele também serve de preparação para as demais competições do calendário. Agora, para mim não faz sentido algum. O Corinthians é diferente. O Corinthians não conquista um título desde 2019. Se ele conquista o Campeonato Paulista, o Mano já tem tranquilidade para conduzir o trabalho. Agora, se perde mais uma vez, o questionamento virá novamente. O Palmeiras vive uma situação muito diferente hoje. Então, eu entendo que o Palmeiras, assim, simplesmente... O São Paulo poderia fazer isso também? Não, acho que não. Ou você acha que pro São Paulo o Paulista é mais importante? Pelo fato, eu digo pelo fato do São Paulo ter conquistado o Paulista. A Copa do Brasil, Não, a Copa do Brasil ano passado e o Paulista. Não, mas eu acho que o São Paulo não tá empilhando taças. O Campeonato Paulista é importante pro São Paulo. É diferente do Palmeiras. O Palmeiras vive vive uma fase diferente. Hoje o Campeonato Paulista não enche a barriga dessa galera. Não enche mesmo. É muito mais importante para claro o Corinthians e Santos, o que vale pro palmeirense, o que vale para todas as torcidas aqui em São Paulo, são os clássicos. Os clássicos têm uma importância absurda. Eu não tô falando, despreza o Campeonato Paulista, num derby vai colocar time reserva. Não pode. Também acho não que não pode. Mas você falou do São Paulo e Corinthians colocar time reserva por causa da Supercopa? Não, eu disse que por conta da Supercopa, por ser um rival do outro lado, e um jogo que vale taça, a primeira taça da temporada, eu acho
que o São Paulo não vai, por ser começo de temporada, apenas 4 jogos. Eu acho complicado que o São Paulo coloque titulares contra o Corinthians na quarta-feira em Itaquera e titulares contra o Palmeiras em Minas pela Supercopa no final de semana. Os caras estão iniciando a temporada. Então, pode ser que mude a data, pode ser que mude o local, a gente ainda não tem certeza, né? Tá praticamente confirmado que vai ser em Minas, né? Mas com 2 clássicos no mesmo dia. Ô, Ivan, tem Atlético e Galo. O Alexandre tem Atlético Silvestre e Cruzeiro. Alexandre, né? Fala. Não, só até em cima disso que o Ivan falou, sobre o peso, né, para cada time, de cada competição, eu acho que a Supercopa envolvendo Palmeiras e São Paulo tem um peso muito grande para os dois, pelos últimos acontecimentos entre as duas equipes, né? A rivalidade. Porque eu acho que a rivalidade também é cíclica, né? Dependendo da situação de cada equipe. O São Paulo ter eliminado o Palmeiras ano passado na Copa do Brasil, aí ter sido goleado recentemente pelo Campeonato Brasileiro. Então eu acho que o peso desse jogo para as duas... O Caio Paulista, exatamente, o Caio Paulista. O peso desse jogo, desse clássico para as duas equipes é grande. Já começa o ano com um peso grande. Eu vejo dessa forma. Como torcedora também, tá? O nosso querido Alexandre Silvestre, grande jornalista da TV Gazeta, fala que, o Ivan é demais. Também quer poupar o técnico? Você falou de poupar o Abel no Campeonato Sim, porque o Abel falou que o desgaste é grande. O calendário é apertado. Ele falou sobre o desgaste. Então por que você vai colocar o Abel em determinados momentos? Ele reclama, mas não sai daqui, né? Não. É assim. Grande Alexandre Silvestre, que é corintianíssimo, Alexandre Silvestre. Entendeu? Vai viajar pra Limeira. Vai colocar o time reserva. Vai auxiliar. Mas o técnico se desgasta fisicamente? Também. São viagens, corre muito. São inúmeros. O Abel falou isso em entrevista coletiva. Pode torcer o joelho? Não, mas o Abel falou sobre esse desgaste em entrevista coletiva. Por isso que eu falei sobre isso. É brincadeira você querer dar folga pro técnico. Ô, Belo. Isso é coisa de Renato Gaúcho, que vai pra praia no lugar do jogo. O Leandro Boldaquia finalizou o noticiário do Palmeiras, né? Mais ou menos falando assim: esse é o Palmeiras, pronto para a estreia na temporada. E aí o Galvão cornetou aqui: o Palmeiras não tá pronto. Uma pegada mais José Calil. Veja Por bem. que o Palmeiras não tá pronto, Galvão? Não foi exatamente assim. Não, eu só acho o seguinte, tá? É claro que dentro do planejamento do clube, eles parecem satisfeitos, talvez ainda em busca de 1 ou 2 reforços, mas da mesma forma que a gente cobra aqui, por exemplo, que o Corinthians precisa ainda contratar atacantes, o Corinthians não contratou nenhum atacante, o elenco é o mesmo do ano passado, né? No que se refere aos atacantes, o Palmeiras já tinha poucos atacantes no término da temporada. Por conta da lesão do Dudu, né? O Palmeiras, todo mundo se lembra como é que terminou a temporada. O Palmeiras vendeu mais 2 atacantes, né? E o Palmeiras não contratou atacante. Não contratou atacante até agora. A gente começa a falar, e tem muita gente que não gosta de ouvir, né? Que a presidente fica chateada com as críticas que recebe e depois faz boicote nas entrevistas, aquele negócio todo. Mas olha, tem coisas que é difícil você entender, viu? O Palmeiras terminou o ano com Breno Lopes, Hendrick, Rony, Flaco Lopes e o resto eram meninos. O Hendrick, aliás, também era um dos meninos, mas o resto eram meninos, né? Então, Luiz Guilherme, Kevin e o Arthur, que também já estava mais fora do que dentro. Aí começa o ano, o Palmeiras vende mais 2 desses atacantes. O Palmeiras não tem atacante, gente. Não tem. Assim, em quantidade, não é em qualidade. Os que estão lá são bons jogadores. Mas acontece que o Palmeiras tem poucas opções para homens de frente. Agora tem a Supercopa do Brasil. Primeira decisão do ano, dia 3 de fevereiro. E os atacantes são esses, não tem outro. Não foi contratado mais ninguém, vai ficar por isso mesmo. Eu estou imaginando até lá, né? Ou se alguém chegar, vai chegar meio ali em cima da hora. Contratou o Bruno Rodrigues, um atacante que veio do Cruzeiro, o único atacante que chegou. É um bom atacante.
mas o Palmeiras ainda precisa de mais reforços. Precisa de um meia para dividir ali a função com o Rafael Veiga, para jogar, ajudar o Rafael Veiga, e até agora nada. Ainda seguimos aguardando. Serve para você também, Nori? O Palmeiras não está pronto, precisava ter contratado mais, no mínimo 2 jogadores para a gente falar que o Verdão está pronto para essa temporada? Eu acho que o Palmeiras precisa reforçar o seu elenco para ter mais opções em situações de emergência. O Galvão tocou no ponto do Rafael Veiga. Se acontece alguma coisa com o Rafael Veiga, como aconteceu já, e acontece com qualquer atleta de lesão, quem é o reserva do Rafael Veiga? Vai jogar nas costas do John essa responsabilidade? Além de o John, para mim, não ser um jogador do mesmo nível do Rafael Veiga, não pela idade ainda. Acho que o John não tem nem as características de jogo do Rafael Veiga. Muito diferente. O Dudu. Qual é o torcedor do Palmeiras que vai dizer que não fez falta o Dudu, por exemplo, na semifinal da Libertadores contra o Boca? Um jogador com a característica do Dudu. Não tinha no banco. Acho que, na verdade, com tudo que o Palmeiras está ganhando, o Palmeiras é aquela lógica do tubo de pasta de dente, que eu sempre brinco aqui. Tá chegando no fim. É a melhor pasta de dente disponível no mercado brasileiro hoje. É a do Palmeiras. Mas, pô, tá acabando. O cara tá lá, não tem mais o que tirar quase. Esperar que o Abel fique tirando o coelho da cartola todo ano, não vai dar. E acho que o Palmeiras deve ao Abel, à sua comissão técnica e à sua torcida, pelo menos uma contratação de muito boa para grande contratação. Aquela coisa para animar o torcedor, para dar... Não é que o torcedor do Palmeiras precise de ânimo, porque o time é campeão toda hora, mas porque está perdendo jogadores importantes. Toda hora o Palmeiras perde jogador importante. Perdeu o Scarpa, que foi o melhor do brasileiro. Perdeu o Danilo, que era a grande revelação da posição. O Arthur é um jogador importante, não é do nível desses dois aí, mas está saindo. E agora perde o Endrick, que é a grande estrela das estrelas reveladas pelo Palmeiras na sua categoria de base. Então, uma reposição que anime o torcedor. Pô, o Palmeiras contratou, um cara bom aí, agora vai, agora fica melhor, agora temos mais um cara importante. Acho que isso, a administração atual do Palmeiras, encabeçada pela Leila Pereira, deve para a torcida.